Boa noite a você, telespectador, que nos acompanha através do canal YouTube. Eu estou voltando, depois de alguns dias acometido pelo Covid, mas, graças a Deus, com as orações de vocês, eu estou totalmente curado. Então, muito obrigado a vocês e vamos hoje... nosso curso de formação litúrgica sobre o Sacrossanto Concílio, a nossa quinta parte, né, Padre Paulo? Vamos. Boa noite, Rivaildo. Boa noite você, telespectadora, telespectador. Realmente a gente está degustando o documento, né? Sacrosanto Concilium, de pedacinhos. Hoje é a quinta parte, vamos ver mais alguns momentos desse documento tão importante. É uma constituição do Concílio Ecumênico Vaticano II e que trata sobre a liturgia. E esse documento, sabidamente muito importante, mas ganhou mais ainda importância nos últimos tempos, depois que o Santo Padre, o Papa Francisco, vai fazer 2 anos ainda, disse que é o único documento em que se deve apoiar a liturgia da Igreja, se fundamentar a liturgia da Igreja. Vocês estão observando, a gente continua com as máscaras, nesse momento a gente tira para facilitar a comunicação, mas o álcool está aqui perto, o microfone também é individual, já foi higienizado, né, por nós. Então está aqui, estamos contando com a ajuda de Samuel, nesse sábado com a equipe um pouquinho mais restrita. Então vamos seguindo adiante, vamos passar para o primeiro diapositivo desta noite de sábado. Um pequeno comentário. A gente vê aí a capela que é a capela da CNBB, lá da sede, né, da CNBB. Uma capela muito bonita, já feita justamente no estilo recomendado pelo Concílio Ecumênico, o Vaticano II. Aí você percebe a arrumação, né? Nesse momento o presidente está ali em pé, no fundo à esquerda de quem olha, e em volta todos os concelebrantes circundantes, bispos, padres e leigos, né? E no centro está o altar, um pouquinho à direita, não está dando para ver direitinho, mas se você olhar vai ver que o livro está apoiado na estante ali, né, no ambão, o ambão de frente para o altar. Então isso aí é justamente uma das maneiras de favorecer a participação. Todo quarto encontro, no outro sábado, disse respeito a essa participação, e a gente continua hoje. Chegamos até a palavra da participação ativa, né? Mas hoje a gente vai um pouquinho mais adiante. Não sei se Rivaildo tem alguma pergunta com relação a essa disposição. Eu vendo esse diapositivo aí, o meu questionamento é como é que a Igreja, ela incentiva essa participação. Uma das coisas que é bem clara aí é que você não tem todas as pessoas olhando para um ponto só, para o presidente. Você tem todos olhando uns para os outros, porque é como se fosse circular, né? Na realidade é um quadrado, mas como estão todos de costas para as 4 paredes, então a disposição ela é circular. E então, no círculo, cada um vê o outro, é como se não tivesse um ponto principal.
enquanto aquele estilo que, no segundo milênio, sobretudo, ele foi preponderante, né? Foi prioritário, então ele se concentrava num ponto só. E chegou-se até o ponto de dizer que as pessoas iam assistir à missa, como se assiste um teatro, como se assiste um cinema. Eu não quero nem chegar à televisão, que é uma coisa mais da agora, né, de 70 anos atrás. Mas aí, é nesse sentido, a participação plena. Todo mundo vê todo mundo. É nesse sentido. Muito obrigado. Vamos partir para o outro ponto. A gente pode ler junto, né? Quem está assistindo com a gente, ó. O título, participação plena. Então, é justamente esse adjetivo que eu guardei para hoje. Na celebração eucarística, a participação plena supõe a participação na Sagrada Comunhão. Identificação com Cristo em seu mistério, a ponto de chegar a exclamar com o apóstolo que disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, na carta aos Gálatas. A gente pode ir à celebração eucarística e não comungar nas sagradas espécies, mas a gente vai estar comungando, sobretudo na mesa da palavra, né? Onde existe a palavra é servida com as leituras, com pelo menos 3, né? Existe uma leitura, um salmo e um evangelho. E nos domingos e dias santos ou solenidades existem 2 leituras, um salmo e o evangelho. A mesa da palavra. Mas toda a celebração ela é entremeada de cânticos, né? Que inclusive é um costume antigo, até oriundo do judaísmo. Se vocês vão ler, por exemplo, os livros de Esdras e Neemias, que é bom ler em conjunto, a gente vai perceber que logo, quando se achou que o Deuteronômio foi encontrado, então eles fizeram uma grande celebração do nascer do sol até o meio-dia, em que se leu o livro inteiro, intermeando com salmos, hinos e cânticos. Então é interessante que até hoje, todas as nossas celebrações, não só a eucarística, mas sobretudo a eucarística, ela é entremeada por cânticos. Inclusive tem um cântico de entrada e tem um cântico de saída, através de outros cânticos que estão pelo meio, né? Mas a gente vai falar nisso mais na frente, vai demorar um pouco, quando a gente vai falar da música litúrgica. Então, quando a gente diz plena, quer dizer, participação de todos os jeitos. A pessoa chega, participa respondendo, participa pedindo perdão, participa nas orações, nas intercessões, participa também na comunhão da palavra e participa na comunhão eucarística. Então é muito interessante a gente perceber que a participação vai do início até o fim. E quando você participa em tudo, você está tendo uma participação plena. É por isso que temos essa palavra hoje aqui. E aí vem mais outra palavra aqui forte, né, Rivaildo? O que acha dessa identificação com Cristo? Hoje eu estou perguntando, viu? Pode perguntar. A minha pergunta, você já respondeu aí, já me sinto contemplado aí com o seu comentário, porque eu ia perguntar exatamente como se dava a participação plena. Como você bem disse aí, quando participa de todos os momentos da celebração eucarística. Então, estou contemplado aí com... Pois é. E essa identificação com Cristo é muito forte. Claro que a gente vai voltar a esse assunto mais na frente. Mas significa o quê? Quando a gente chega à igreja para a Sagrada Eucaristia, nós chegamos como membros de um corpo que está precisando ser reabastecido, ser realimentado, ser abençoado e assim por diante, ser plenificado, para usar a própria palavra, né?
da presença do Espírito e do Cristo. E quando a gente sai da Sagrada Eucaristia, a gente sai um outro Cristo. Por isso que está escrito aí, identificação. A gente sai da missa um outro Cristo. A gente sai Cristo. E aí ele vem com essa frase linda de São Paulo, mas também muito forte. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Estou crucificado com Cristo na cruz. Né? É interessante ir lá em Gálatas e ler esse versículo e os próximos deles. Né? Pois bem, vamos pedir para Samuel passar para mais um. E aí, Rivaildo, o que é que chama a atenção para você nessa imagem daí? Analisando aqui, ainda o que me chama a atenção é a continuidade, né, daquela outra imagem no formato, né, em forma de que tem só um lado lá, mas dá para ver que é semicírculo, né, a formação aí. E a gente percebe também que quase todas as imagens, né, que faz menção ao Sacrosanto Concílio, o formato é bem dessa forma, né, uns olhando para os outros. Então exatamente. Sobretudo aquela grande imagem do início, né, que é na Basílica de São Pedro. Só que aqui tem uma coisinha diferente da outra. Não sei se vocês observam. Quem tá aqui. O que tem diferente da outra, o que eu percebi é o altar, né? Isso. Então, o presbitério ele está elevado, está num plano mais alto, que dá um pouco o resquício, né, daquilo que veio antes do concílio. Não é uma coisa ruim, mas estou dizendo assim, ainda não está no mesmo plano. Porque qual foi o desejo de Cristo? O desejo de Cristo foi a encarnação. Ser em tudo igual a nós, menos numa coisa. O que é que ele não é igual a gente? Ao pecado. É o pecado. Se fez em tudo igual a nós, menos o pecado, né? Então, é interessante quando a gente percebe isso aí. Aí, justamente, talvez por causa disso, um pouco esse relevo para a parte do presbitério, onde está o altar, né? E aí você observa que está lá a mesa da palavra e que está também a mesa da ceia, né? Nesse momento é tempo pascal, né? Dá para ver por que é tempo pascal? Pelo círio. O círio presente, né? Também a cruz, é importante que haja uma cruz em todo o espaço celebrativo, né? E esse relevo é justamente para colocar o sentido do prioritário, do que está acima, né? Pois bem, então, lendo aqui, é importante ler isso. Eu vou pedir para Rivaildo ler. As ações litúrgicas não são privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento da unidade, povo santo, reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja. Manifestam-no e implicam-no, mas atinge a cada um dos membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, dos ofícios e da participação atual. Esse parágrafo da Sacrosanto Concilium é muito importante, porque em alguns lugares do mundo as celebrações litúrgicas são proibidas pelo governo, são consideradas de foro íntimo e de caráter privado, em vários países, né? Notadamente nos países de orientação comunista, como a China, como a Coreia do Norte, né, e outros países, é muito forte, você não é livre, né? E também alguns países de ditadura de direita, como aconteceu no Chile e em outros lugares. Então quiseram em El Salvador, quiseram colocar a igreja nesse sentido, né? O que é muito forte.
Mas o que a igreja ensina é justamente o contrário. A igreja é sacramento da unidade. Né? Mais celebrações da igreja, que é sacramento da unidade. Não são as celebrações. A igreja mesma, ela é um sacramento. É o sacramento que faz com que todos sejam um. Por isso que as ações litúrgicas não são privadas. Elas são amplas, são públicas. É muito importante, pública para todo o povo. Pertence a todo o corpo da igreja. E quando a gente observa que no final a gente celebra o Cristo Rei do Universo, Rei do Universo significa o universo inteiro, inclusive dos crentes e descrentes. É uma coisa muito importante que a gente confessa, né? Na nossa fé. Só que essas ações, elas atingem cada pessoa de um jeito diferente. Nós somos os membros, mas cada membro é atingido de forma diferente, porque existe uma diversidade de ordens e de ofícios. E também a própria participação atual, né? Então, por exemplo, a gente diz, se nesse tempo de pandemia alguns não podem vir, porque o número não permite, outros que ficaram aqui podem comungar, ou seja, participar plenamente. Mas o corpo inteiro é alimentado pela Eucaristia. Então, mesmo que você não comungue, você está na comunhão eclesial. Então, isso é uma coisa muito interessante. Houve uma discussão muito séria há pouco tempo sobre isso, com cartas que iam e vinham e que o Vaticano, inclusive, se pronunciou. Foi muito interessante, porque enriqueceu um pouco esse sentido da liturgia doméstica, familiar, né? Então, vamos passar para mais. Mas antes de passar, eu gostaria de perguntar, diante do que você explanou aí, hoje a participação é restrita, mas e as pessoas que estão assistindo por meio dos canais do YouTube, por exemplo, ele tem essa participação também? Indiretamente, porque ele não tem a comunhão. Mas o que é que a gente, por exemplo, aqui na nossa paróquia, as pessoas normalmente não vêm, mas a gente ensina o seguinte: quem não pode participar presencialmente, participa na missa que está sendo transmitida e durante a semana vem individualmente e pede a comunhão ao ministro ou à ministra. Então ele completa essa participação, planifica essa participação. Um dia desse eu vi o nosso querido irmão Paulo Jackson, que é bispo em Garanhuns, dizer que também lá na diocese dele é norma isso, as pessoas são convidadas instantemente a vir depois. Quem não veio, venha durante a semana, porque vem de 2, de 3, não aglomera e participa da comunhão, porque já participou da missa pela palavra, né? E eu diria ainda que até aqueles que nem têm fé, mas que acreditam no Deus, ou que acreditam na verdade, na justiça, no amor, que acreditam na vida, eles também estão incluídos nessa participação mais ampla, da qual a igreja é símbolo, porque está escrito ali, sacramento da unidade. Então essa participação é mais ampla do que a gente poderia até definir. É verdade. Agora eu não vou falar nada não, porque ele chegou numa área em que Rivaildo é meio especialista. Não, especialista é o outro Rivaildo. Mas fale assim, dele então. Quem é o outro Rivaildo? Rivaildo Filho. Rivaildo Filho, que toca o quê? É o músico, né? Toca sanfona. Inclusive ontem, na missa da quinta-feira, aliás, eu senti a ausência daquele instrumento ali, mas infelizmente ele tinha outros compromissos e não pôde participar. Realmente, eu também senti isso, é importante.
Então vocês estão vendo aí o quê, né? Estão vendo pessoas como essa irmã à esquerda, que estão ali, que está ali no microfone, mas lá no fundo a gente tem os músicos, né? Tem os músicos, 3 aí que estão se colocando, tanto cantando como tocando, né? E a gente lê aí. Rivaildo, pode ler? Posso sim. Em todas as celebrações litúrgicas, ministros e fiéis, no desempenho de sua função, façam somente aquilo e tudo aquilo que convém à natureza da ação, de acordo com as normas litúrgicas. Eu percebo, Padre Paulo, que esse é um tema que gera uma certa discussão no meio, né? É que essa parte da música nas celebrações, né? O senhor poderia... A frase é mais ampla, não fala só da música, né? Não, certo, com certeza. Mas deixa eu começar, então, do resto para chegar na música. Aí ele coloca aqui ministro e fiéis, e eu achei muito interessante a atualização, porque esse texto é o texto da Sacrosanto Concílio, né? Que já tem 60 anos, mas Rivaildo já atualizou. Vocês notaram que ele leu assim, ministros e fiéis. Então, na época que ela foi colocada, o ministro era o presidente, só. É interessante isso, né? Então, ela vai ser atualizada. Nessa atualização, você hoje tem todos os outros ministros, inclusive os ministros do canto e da música, leitores, ministros da Sagrada Comunhão. Houve ministros que apareceram depois, né, que não havia. Ministro da Sagrada Comunhão não havia. E recentemente, só este ano, é que apareceu a ministra da Sagrada Comunhão, com o acolitato dado às mulheres. Este ano de 2021. Para vocês verem como a atualização da igreja ela é constante, mas ela é lenta, né? Mas uma coisa interessante que esse parágrafo está comentando para a gente, façam somente aquilo e tudo aquilo que convém à natureza da ação, né? Significa o quê? Que cada um faz sua parte, não vai entrar na parte do outro. É muito importante. Então você imagina, quando vão faltando ministros, aí às vezes o cara é convidado para fazer o comentário, depois ele faz as preces também, ele faz uma leitura também, depois ele serve na comunhão como ministro. Não é bom. Não é? É bom que haja essa diversidade. Cada um faça a sua parte, porque aí a participação é maior. Sobretudo quando você olha muitas pessoas presentes e poucos fazendo muito. Mas quem fizer aquela parte dele, faça tudo o que convém à natureza da ação. Quer dizer, se a sua contribuição hoje vai ser ler a primeira leitura, que ela seja bem lida. Que a pessoa leia antes, vá na frente do espelho, articule bem as palavras, porque a gente, sobretudo a gente aqui da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente come o fim das palavras, né? A gente não pronuncia, engole uns pedacinhos. Então é importante isso. E para orientar isso, vem as normas litúrgicas, que elas são muito bem definidoras disso tudo. Alguma coisa ainda disso? A música, né? A música sofreu muitas modificações durante a história. E a gente vai ver isso no capítulo à parte, mas só para dar alguns detalhezinhos, poucos, né? Hoje, inclusive tem um documento da CNBB que trata sobre isso, todo e qualquer instrumento pode ser usado na celebração. Antes não. Antes somente a harmônia, né? Que era uma imitação do órgão, né? Então somente a harmônia ou harmônica é que podia ser tocada, né? Ou a gente chamava órgão de fole. Então, hoje não, você vê ali, então você tem guitarra, você tem bateria, você tem zabumba, você tem sanfona, você tem flauta, violino, qualquer instrumento, desde que
de que ele não apareça em solo, quer dizer, ele sozinho sobre os outros, né? É harmonicamente entrar na celebração para fazer isso que está escrito aqui, somente aquilo e tudo aquilo que convém. Então, cada instrumento também, mesmo sendo qualquer um que for, um triângulo, né? Ele vai aparecer desse jeito. Uma celebração afro, por exemplo, eu tive a ocasião de participar, coisas lindas, instrumentos que eu nem conhecia, muitos deles. Para promover a participação ativa, cuide-se de incentivar as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitude. Sejam também observados, e seu tempo, o silêncio sagrado. Então veja, aqui está se falando da participação ativa, mas se você olhar direitinho, ele fala de forma plena. Então veja que é interessante, uma coisa que até hoje em alguns lugares, algumas igrejas têm dificuldade de observar. Por exemplo, incentivar as aclamações dos fiéis, as respostas na sagrada, na oração eucarística, por exemplo, as respostas antes e depois do evangelho ou da leitura, né, ao longo da celebração. Eu estou falando da missa porque é o que a pessoa mais conhece, mas também há todas essas respostas e participação nos outros sacramentos, né? Sempre há. Então, essas aclamações são importantes, sobretudo quando elas são uma ação aclamativa, né? Respostas, salmos, antífonas, aí já entrou nessa parte cantada. Se recomenda que os salmos sejam cantados. Por quê? Porque o próprio salmo, esse nome, ele vem justamente de um instrumento. O instrumento era chamado salterium. E então, as pessoas que acompanhavam o saltério com palavras, né? Hoje eu posso fazer, aqui no Nordeste a gente vai chamar fulano é um violeiro. O violeiro não é só quem toca a viola, mas é quem compõe o canto, aquele canto que a gente conhece, bonito, do nosso sertão, né? Então, quem é o salmista? É aquele que acompanha, ou que é acompanhado pelo saltério. Ele canta o salmo. Então é importante a gente ver isso aí. Depois, ações, gestos e atitudes. Os gestos são importantíssimos. Então imagina um momento de concentração, de pregação, e alguém fizer uma tomada assim de imagem de gente cochichando, conversando, distraída. Esse gesto dispersa, um gesto dispersivo, né? Ou então, como aconteceu, hoje não acontece mais, mas aconteceu um tempo, acredito que uns 3 anos atrás, aqui na nossa igreja, a parte de trás dos bancos, o pessoal ficava no celular, recebendo e enviando mensagem o tempo inteiro, em vez de participar. Graças a Deus, os celulares hoje foram convertidos, porque o pessoal usa, mas usa para acompanhar a oração eucarística, usa para acompanhar o cântico que está difundido, né, divulgado nos diversos sítios que ele pode acessar no celular. E ele fala aqui, no fim, né, seja também observado a seu tempo, o silêncio sagrado. Há vários momentos de silêncio dentro da missa, mas há 2 muito importantes. E a gente vai, então, passar para o próximo para falar nisso, né? Quais são os principais momentos do silêncio? Temos 2, né? Primeiro, após a palavra, e o segundo, após a comunhão. É um momento de silêncio em que toda a Assembleia, nesse primeiro momento, vai deixar que a palavra de Deus que foi lida, proclamada, ela sedimente, e pregada, né, teve a homilia, ela se sedimente em nós, na mente e no coração. Ela fique fazendo parte constituinte do nosso próprio corpo, né? E o outro momento, depois da comunhão. Muitos não comungam nas Sagradas Espécies,
mas é um momento de silêncio em que se revisa a vida, se pensa, se entra em comunhão com o próprio Cristo, que está sempre presente no meio de nós. Esses 2 momentos, recomendados pelo Sacrosanto Concilium, são muito praticados na Europa. Então, quando você vê uma missa transmitida, por exemplo, a missa do Vaticano, né? A gente vê que depois da palavra o Papa para e fica ali, pelo menos 1 minuto em silêncio. Mesma coisa vai acontecer depois da comunhão, né? Chamou muita atenção a nós quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e havia placares, né, em várias línguas dizendo silencie, silencie. Nesses 2 momentos. Muito interessante. Português, polonês, inglês, francês, espanhol. Lá, várias línguas, não sei quantas, muitas. Dizendo sempre isso, silencie. E imagina que o povo silenciou, né? Então, nós estamos aqui praticando isso aqui, já faz, eu acredito que uns 2 anos ou mais, que a gente pratica o silêncio após a comunhão. E recentemente, acredito que de setembro para cá, nós começamos a praticar também o silêncio após a palavra. E eu aprendi uma maneira interessante com o padre Manuel Pastor, do Castelo Branco. Então eu fui chamado, porque eu já servi nessa paróquia com muita alegria, né, de São Rafael, participando de uma das noites e tal, ele estava presidindo. E depois da homilia, simplesmente ele convida para o silêncio e fica ali. Diferente da Europa. Na Europa, o padre, o presidente, se dirige à cadeira presidencial e se senta. Mas o padre Manuel Pastor, ali mesmo, em pé, fecha os olhos. Tá? A gente também usa aqui um incentivo para esse silêncio, pelo menos depois da comunhão, que é apagando as luzes. Então, à noite, você tem um efeito melhor. Quer dizer, quando você apaga a luz, a gente está convidando as pessoas a fechar os olhos, né? Porque você vê menos com a luz apagada. Então, isso é para ajudar o silêncio, para ajudar. Né? Não está em nenhum livro litúrgico, mas também não está proibido em nenhum livro litúrgico. Mas, na minha percepção, ajuda, né? Ajuda. Ainda não usamos no momento da homilia. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês é que o povo aqui da nossa paróquia está respondendo muito bem a isso. Muito bem a isso. O pessoal realmente silencia. A principal manifestação da igreja se faz numa participação perfeita, ativa de todo o povo santo de Deus na própria celebração litúrgica, especialmente na própria Eucaristia, numa única oração, num só altar, a que preside o bispo, rodeado pelo seu presbitério e pelos seus ministros. Este parágrafo vai chamar a atenção para aquilo que a gente chama a igreja particular. O que é a igreja particular? É a diocese, a arquidiocese ou a prelazia. Não é? Significa o quê? Significa a igreja presidida por um bispo designado para esta igreja. Por isso que a gente chama de igreja particular. E vamos dizer assim, a gente usar uma palavra meio complicada, é uma circunscrição, né, eclesial. E ele coloca a principal manifestação da igreja. Por quê? Vocês sabem que cada uma dessas circunscrições, seja diocese, arquidiocese, prelazia, ela vai ter uma igreja que vai presidir todas as paróquias, que se chama catedral. Não é? Por que catedral? Catedral ou sé. Não é? Em São Paulo eu acho engraçado que ele diz a catedral da sé, é um pleonasmo, né? Está repetindo a mesma coisa 2 vezes. Catedral é sinônimo de sé. Não é? O que significa? Eu estou
Ivaildo, Samuel, estamos sentados em cátedras, cadeira. Cátedra é cadeira, ou então sede. A sede também é cadeira. Por isso que quando o bispo deixa a diocese, a gente diz sede vacante, cadeira vazia. A cadeira está vazia. Então tem uma igreja, que é a catedral, que preside a diocese toda, né? É a igreja da cadeira. E como um sinal, em cada paróquia existe a matriz. E na matriz a cadeira é a cadeira do pároco. Ele representa o bispo ali, mas ele também é vamos dizer assim, o ocupante natural daquela cadeira. Por isso que quando um pároco toma posse, então o que é que o bispo faz? Faz ele se sentar na cadeira, como um sinal. Então a cadeira é o sinal. E se você olha o presbitério, então você vê o quê? Tem a cadeira, tem o altar e tem o ambão. Aqui a gente não está vendo a cadeira nessa imagem, né? Mas estamos vendo o altar e o ambão, as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da ceia. Então são 3 lugares. Da cadeira, o Cristo governa. Do ambão, o Cristo ensina. E no altar, o Cristo se oferece. Então são 3 momentos em que o Cristo manifesta o seu sacerdócio, né? Sacerdócio profético, santificador e régio, né? No profético ele ensina, é o ambão. No santificador ele se oferece. E no régio ele governa. Então assim também o bispo ou o pároco na sua paróquia vai ter no presbitério esses 3 pontos importantes, dos quais o mais importante de todos é o altar, né? Então está aí, uma única oração, um só altar que preside, aqui preside o bispo preside essa igreja, rodeado pelo seu presbitério e seus ministros. É um mistério, né? Difícil de você dizer em poucas palavras, mas vamos em frente. Restaure-se a oração comum ou a oração dos fiéis, após o Evangelho e a homilia, para que, com a participação do povo, se façam preces pela Igreja, pelos governantes, por aqueles que passam várias necessidades, por todos os homens e mulheres, e pela salvação do mundo inteiro. E aí a gente vê, inclusive, especificadas os endereços, né, as intenções dessas preces. E você pode imaginar o clamor que provocou essa modificação, né, do Sacrosanto Concílio. Porque antes não tinha nada disso. Não existia essa oração dos fiéis, depois do Evangelho e da homilia. E então é justamente alguém que vai lá e que, em nome do povo que está participando, faz essas orações. E veja os interesses, né? Os endereços, a destinação pela igreja, pelos governantes, pelos necessitados, por todos os homens e mulheres e pela salvação do mundo inteiro. Ele indica 5 elementos onde a gente pode incluir tudo aquilo que a gente realmente vê no nosso mundo de hoje. Então, muito importante esse momento, por isso que ele deve ter um relevo. Realmente, esse é um ponto muito importante. Recomenda-se muito vivamente aquela mais perfeita participação na missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. A comunhão sob 2 espécies pode ser permitida, quer aos clérigos e religiosos, quer aos leigos,
nos casos determinados pela Santa Sé e a critério do bispo. Na época da Sacrosanto Concilium, esses casos que ele está falando ali, os casos determinados pela Santa Sé e a critério do bispo, né? Mas vamos dizer só essa primeira parte, determinados, eram muito poucos. Quem é que podia comungar em duas espécies além do presidente, né? Se houvesse outro padre concelebrando, se houvesse um diácono concelebrando, eram poucos. E isso foi aumentando devagarinho o número. Hoje chegou ao mais alto, a mais alta possibilidade. Qual é? Passou, quando eu digo recentemente, é coisa de 10 anos por aí, né? 10 anos, que Francisco nem era ainda o Papa. Então, o que é que passou? Se existe alguém naquela celebração que tem o direito de receber a comunhão das espécies, todos da Assembleia têm. A gente só não está fazendo isso atualmente por causa da pandemia, porque hoje a gente recomenda que a pessoa estenda a mão. A gente nem oferece a hóstia para que o outro pegue da mão da gente. A gente coloca na palma da mão. E a pessoa que recebe na palma da mão, com a outra mão, pega e comunga. Então, isso é o que a gente está aqui ensinando aos ministros e praticando, né? Então, é importante a gente ver. E se você tem o vinho que tem mais dificuldade, porque pode dar uma pancada, derramar. Então, a gente tem mais cuidado. Por enquanto, a gente está dando só no pão. Mas espero que esse tempo todo passe, a gente volte à comunhão em duas espécies, que é muito importante. Uma vez uma pessoa disse, parece que a gente está recebendo só metade do Cristo. E ele tem razão, né? Ele tem razão. Então, só para deixar claro para quem está nos assistindo, essa comunhão de duas espécies é quando você recebe o corpo e o sangue. Então, o vinho e a comunhão. A hóstia e o vinho. A hóstia e o vinho. Mas sempre você recebe o corpo e o sangue, seja só na hóstia ou só no vinho. Porque tanto só na hóstia como no vinho estão corpo, sangue, alma e divindade. Não, mas eu digo assim, no caso das duas espécies, é a comunhão e a hóstia e o vinho. A hóstia molhada, né? Então é importante a gente insistir um pouquinho nisso. Procurem os bispos e demais pastores de almas que a Assembleia dos Fiéis possa prestar sua participação ativa nas funções sagradas que celebram com o canto. Preciso dizer alguma coisa? Temos aqui do nosso lado um cantor, né? Que está sempre disponível, né? Para isso aí. Então, participação ativa, de novo a palavra participação e de novo a palavra ativa, né? O canto, que como a gente viu, permeia toda a celebração. Então, mudando um pouco, né, da participação ativa para a participação interior agora. A nossa mente deve acompanhar as palavras, os gestos, os cantos, todas as ações, compreendendo o que estamos fazendo. Mas é mais que mero raciocínio sobre o que estamos fazendo. Trata-se de um conhecimento espiritual, na fé, que nasce do anúncio e da meditação, da palavra de Deus, da tradição litúrgica, do discernimento da presença do Senhor nos sinais dos tempos. Exige-se, dessa forma, a formação litúrgica dos fiéis. A Sacrosanto Concílio alerta para isso nos números 14, 19, 35, 44 e 45. Condição para participação, formação. Quem inicia? Os pastores. Aí está um desafio para nós, né? A própria imagem é um desafio.
Você pode perceber aí os 2 papas que acompanharam o concílio, né? Então, 23 somente na primeira sessão, e Paulo VI na segunda, na terceira e na quarta sessão. Então, naquele período de 62 a 65, a própria imagem mostra toda a Basílica de São Pedro naquela arrumação sobre a qual o Rivaildo falou claramente, né? Onde uns olham para os outros, olham-se uns para os outros, nessa participação, mas que ela não deve ser só externa, porque essa arrumação externa é para ajudar a gente a ter uma participação interior. Eu me lembro que algumas vezes, quando a gente fez isso aqui, as pessoas diziam, mas me incomoda olhar para o outro. Por quê? Se incomoda, é porque está mexendo com o interior. E aí isso só me estimula mais ainda, porque é importante mexer com o interior, né? Já pensou em trabalhar junto, rezar junto, mas não se tocar interiormente? É importante, né? Então, só que para isso é preciso que as pessoas sejam formadas, é o nosso grande desafio. Inclusive, a motivação principal de a gente ter iniciado esse pequena formação litúrgica, que até para facilitar, os meninos deram o nome de bate-papo sobre a liturgia, não é assim? Então, essa liturgia do Vaticano II, feita numa forma de bate-papo, para que facilitasse. Só que quando a gente percebe o número de pessoas que estão ouvindo, são muito poucas. Quando a gente gostaria que todos entendessem tudo isso, né? Para quê? Para poder participar melhor. Porque a gente sabe que há pessoas que vêm à igreja, participam e vão embora sem entender nada do que aconteceu ali, né? Vez ou outra a gente tem a oportunidade, recentemente, nesses últimos dias, eu estou me encontrando com algumas pessoas, mas particularmente, e percebendo isso. Uma pessoa, inclusive, que disse que, olha, não sei de nada de igreja, mas estou gostando daqui. Então vamos conversar mais sobre o que você sabe, o que você não sabe, e aí isso ajuda. E se a gente pudesse fazer essa formação nos bate-papos normais da vida, ajudaria muito. E quem é que tem que puxar isso? Bom, eu e Padre Manel temos que puxar, mas também os que estão à frente das comunidades, aqueles que estão à frente das pastorais. A Pascom, por exemplo, que tem um grande incentivo nisso. Então, todos esses, só que a gente tem que agir de comum acordo para poder não ensinar coisas diferentes, que aí vai dar uma balbúrdia, vira a Torre de Babel, né? Mas a gente está unido, graças a Deus, está caminhando junto, né? Pois é. E por falar em formação, Padre Paulo, recentemente, né, sábado, nós concluímos, né, a formação sobre o Evangelho de Marcos. Vai dar continuidade, Padre Paulo, àquela formação, ou encerrou com o Evangelho de Marcos, ou vai ter outros momentos de formação? A gente acompanha a iniciativa da Arquidiocese. Nós estamos vivendo o ano da palavra. Então, para viver o ano da palavra, o projeto foi proposto para nós, e da Diocese resvalou nas foranias, e das foranias nas paróquias, né? Então, para nós, coube o Evangelho de Marcos nesses meses de maio e junho. E estamos também para adentrar no estudo dos Atos dos Apóstolos a partir de agosto. Só que a gente aqui na nossa paróquia, nós vamos ter um presente de Deus a mais. A gente aqui vive cheio de presente de Deus. E como vocês conhecem, o meu irmão, eu tenho um irmão francês, Jean-Marie Labatte. E ele está chegando agora. Vai passar o mês de julho conosco. E então, a proposta que a gente fez, são 4 sábados, né? Porque o último ele não vai estar.
Desses 4 sábados, 3 ele pode participar. Coisa boa. O primeiro vai ser sobre a liturgia, no Vaticano II, né? A gente vai ter, no dia 3 do mês de Santana, a gente vai ter ainda sobre a liturgia. Mas os outros sábados seguidos, são 3, os dias 10, 17 e 24, vão ser sobre o Evangelho de Marcos, sobre São Paulo e as suas cartas, sobretudo a carta aos Gálatas, e, por último, Atos dos Apóstolos. Eu já combinei com ele aceitou, está preparando, e a gente vai fazer isso junto, porque nós rimos mais quando estamos um junto do outro. Então, aí responde um pouco a sua Então, questão. você que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, né, os encontros sobre o Evangelho de Marcos, vai lá no nosso YouTube, né, que estão lá, todos os encontros estão disponíveis lá no canal. São 5 encontros. 5 encontros, né? As celebrações litúrgicas pertencem a toda a igreja, influem sobre a igreja, manifestam a igreja, atingem a cada um conforme a diversidade de ordens e ofícios e a participação efetiva. É interessante que isso aqui é um pouco um quadro resumo do que a gente viu, né? As celebrações litúrgicas pertencem a toda a igreja, e toda a igreja não é só aqueles que vêm à celebração, né? Influi sobre a igreja. Então, aí você diz, bom, temos um número enorme de ministros. São Paulo dizia que gostaria que todos fossem profetas. Imagine, todos os batizados profetas. Vai influir na igreja, sobretudo no momento atual em que a gente vive dificuldades grandes no mundo inteiro, né? Depois, essas celebrações manifestam a igreja, quer dizer, mostram à própria igreja quem é a igreja, como é a igreja, o que diz a igreja, o que faz a igreja. E atinge cada um. Agora, esse atingir vai depender muito de cada pessoa, né? Porque vai depender dessa diversidade de ordens e ofícios, e vai depender também da participação efetiva, ou seja, quem participa mais efetivamente vai lucrar um melhor desempenho, quem participa menos efetivamente já lucra um menor desempenho. Por isso que vez ou outra você vê fulano dizer, eu não estou mais na igreja. Por quê? Porque ele estava só de corpo presente, mas não tinha, por exemplo, como a gente viu ainda agora, a participação interior. Ele não tinha, ele não pertencia, ou ele não tinha também a compreensão do mistério. Então ele estava ali, mas não era muita coisa para ele, né? Então é importante ver, essas 4 palavrinhas são importantíssimas para nós, sobre as celebrações. Várias qualidades da participação. Então nós temos as qualidades ativa, externa e interna, consciente, participação fácil, participação plena, perfeita, piedosa e frutuosa. O ideal é ter tudo isso, né? A gente insistiu muito na participação ativa, né? E também na interna, porque a externa seria simplesmente de corpo, mas não é completa se não tem a interna, né? Consciente é justamente onde entra essa formação de que a gente falou. A gente saber o que está fazendo, né? Saber o que está fazendo, né? Fácil, porque se for complicado, difícil, você não vai conseguir, né? Então tem que ser acessível para todos. E depois, plena, perfeita, como se fossem sinônimos aí, como se fosse uma palavra só, né? Se ela é plena, ela já será perfeita. Então é bom que quem vem para a missa comungue. Aí você diz, mas eu não posso. Bom, participe então só da comunhão na palavra, da comunhão nas preces, da comunhão na coleta, da comunhão no canto,
na comunhão nos salmos, na comunhão na resposta, tudo isso é comunhão. E algumas espécies dessa comunhão estamos privados agora, que é, por exemplo, o abraço da paz. O abraço da paz é um sinal magnífico de comunhão eclesial, magnífico, né? E inclusive, é até um critério, porque se você tem comunhão eclesial, será que a essa pessoa que tem comunhão eclesial eu posso negar algum outro tipo de comunhão? Então, até juridicamente, isso vai influir, sabe? Vai influir. E alguns bispos até já se pronunciaram sobre isso, quando pessoas até de segunda união, que vinham dizer, conversar com o bispo, ele autorizou. Por quê? Porque, olha, você está em comunhão eclesial, você participa da igreja já há vários anos, você tem uma vida de igreja, não posso lhe negar a comunhão sacramental. O bispo, Dom José, fez muito isso, né? Frutuosa também, né? Piedosa e frutuosa. Não precisa voltar, não, pode deixar. Bom, o que é que a gente está vendo aí? Uma celebração do batismo, né? Uma celebração do batismo na piscina, quer dizer, por imersão. E eu me comprometo com vocês, já até conversei aqui com o Samuel, que mais na frente, ainda dentro desse curso sobre a Sacrosanto Concilium, a gente vai incluir imagens da nossa piscina batismal, da nossa capela do batismo. Mas vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo aí. Você vê degraus, né, através dos quais o ministro ele desceu e fica dentro da água, né? Dentro da água. Quando a gente tiver uma boa equipe aqui do batismo, vai ter um momento que eu vou poder descer, entrar na piscina com a criança, né? E outros farão o resto, que eu vou estar todo molhado na parte seguinte. Mas se tiver uma equipe boa, a gente pode fazer isso, pelo menos alguma vez no ano. Eu queria chamar a atenção para vocês, para a forma. Tem duas formas aí. Aliás, tem várias, né? Já falamos da escada. A escada significa verticalidade. Nas piscinas antigas, quando eu digo antigo, é lá da época patrística, né? E que entrou pelo começo do segundo milênio. Havia 3 degraus, porque o batismo significava entrar no mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso 3 degraus, né? Então ali tem mais, porque a água é mais funda, para ele poder entrar. Mas o ideal seria esses 3 degraus. A outra forma que está aqui bem clara é a cruz, está vendo? O próprio Cristo perguntou a Tiago e João: vocês são capazes de ser batizados com o mesmo batismo com o qual eu sou? Então é interessante isso, né? E então, está aí. O centro do batismo é o Cristo. O batismo de João era só o batismo da água. O batismo do Cristo é o batismo na água e no Espírito. Ou seja, na água e no fogo. É morrer para ressuscitar. Então é muito importante. E a outra forma que a gente percebe aí é a forma mais externa da piscina. Se vocês observarem direitinho, a gente tem 8 lados, está vendo? Conte direitinho. Na cruz tem 4. E nos chanfrados tem mais 4. 8 lados. Isso é referência ao dia em que Jesus ressuscita. Ele ressuscita no primeiro dia da semana e a cada 8º dia ele vem. Mas a semana só tem 7. Que 8º é esse? O 8º dia é um primeiro dia da nova aliança. Da nova e eterna aliança. E essa forma foi, vamos dizer assim, incrementada na igreja na época das cruzadas. As cruzadas teve muita coisa ruim, mas teve coisas boas também. Uma delas era essa, né? De implantar o octógono como para mostrar que a nova aliança está na perfeição. O número 8 significa perfeição. O número 7 é a plenitude. E faz poucos
diapositivos que eu coloquei aqui para vocês verem duas palavras como sinônimas, né? Pleno e perfeito. Lembram? Naquele que era todo preto, pleno e perfeito. Na realidade, pleno é pleno, perfeito é perfeito. Não são exatamente sinônimos. Pleno significa tudo, perfeito significa sem nenhum defeito. Então, a segunda aliança é para levar à perfeição, mas na plenitude. É meio complexo, né? Mas a gente ainda tem alguns símbolozinhos aí que justamente o número 4, você tem 4 cantos, que significa o mundo, norte, sul, leste e oeste. A gente fala muito nisso quando fala da coroa do advento, né? Que são 4 velas. E a gente tem em cada canto desse um triângulo, que é o símbolo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então são formas geométricas que expressam a nossa fé. Então veja, tudo isso simplesmente no batismo. E de imersão, quer dizer, ao mergulhar a pessoa na água, ela morre. E ao tirar da água, ela ressuscita. Então, morre com Cristo, participa na morte com Cristo, e ressuscita com Cristo para a vida eterna. Com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Tem pergunta? Porque o texto é complexo, né? É um texto realmente muito teológico, vamos dizer assim. Veja, o que é o centro disso tudo? É aquela palavrinha que começa na primeira frase e continua na segunda. O exercício da função sacerdotal de Cristo. Na carta aos Hebreus, a gente vai ver que o Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Também que ele é o único pleno sacerdote. Mas é interessante porque, como nós somos, na igreja, o corpo místico de Cristo, esse sacerdócio de Cristo também é exercido por nós, batizados. Então, o exercício do sacerdócio de Cristo, ele acontece em nós. Aí ele diz, a liturgia, ela se manifesta como o exercício dessa função sacerdotal de Cristo. E nós é que fazemos a liturgia. Os sinais sensíveis significam e realizam a santificação dos homens. É interessante quando essas duas palavras estão juntas, né? Infelizmente eles botaram cada uma dessa maneira, está certo, mas se desse no fim, ficava mais interessante. Significam e realizam essas duas coisas, não só significar, mas realizar. Realizar está na linha ontológica, é do ser. Significar está na linha, vamos dizer assim, da publicidade, do manifestar, né? Significar. Então, por exemplo, num casamento, toda mulher quer que o marido, né, signifique e seja o homem da casa. E mesma coisa o homem querido da mulher é isso, que ela signifique e seja. Não é só uma, já pensou uma dondoca? Não pode. Tenho certeza que Magnólia não é dessa. É mulher especial, não é? Então veja, cabeça e membros do corpo místico de Cristo presta a Deus o culto público integral. É interessante, não é mais só o corpo de Jesus de Nazaré pregado na cruz. Ao ressuscitar, não é mais só Jesus de Nazaré. É por isso que a gente chama Jesus Cristo, o ungido. Ele já era chamado por alguns de Cristo, mas há uma diferença grande. O Jesus de Nazaré, ele tem uma cara, como podia ter uma identidade, uma fotografia.
Depois de ressuscitado, Jesus não tem mais a mesma cara. Nem Madalena reconheceu. Ela viu o jardineiro. Os discípulos de Emaús, próximos, inclusive um deles era Cleofas, e não reconheceu, né? E assim por diante. Então a gente tem essa expressão muito bonita de que é o Cristo, nós somos o Cristo que se oferece na missa. Para chegar a essa eficácia plena, é necessário que os fiéis se acerquem da Sagrada Liturgia com disposição de reta intenção, a acompanhem com a mente as palavras e corporem com a graça divina para não recebê-las em vão. Por isso, é dever dos sagrados pastores vigiar para que, na ação litúrgica, não só se observem as leis para a validade e lícita celebração, mas que os fiéis participem dela com o conhecimento de causa, ativa e frutuosamente. Aquela palavrinha que faltou lá no anterior, né? Que seja frutuosa, piedosa e frutuosa a participação da gente. Piedosa é até mais fácil, porque o nosso povo é um povo piedoso. Frutuosa é mais difícil, porque é justamente o que sai da nossa ação, da nossa vida, são os resultados, né? Mas quando a gente olha isso aí, no geral, o que é que está se colocando aí? Ele fala disposições de reta intenção, quer dizer, a gente querer o que deve querer mesmo. Chegar não só para marcar presença, não só porque a lei obriga, o mandamento manda, né? Então a gente tem que saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. As leis para válida e lícita celebração. Participe com conhecimento de causa. Quer dizer, é importante e necessário que isso possa acontecer desse jeito, para que seja realmente mais frutuosa e ativa. Essa imagem diz o que para você, Ivaildo? Essa imagem, ela me lembra bem aquela passagem bíblica que, quando Jesus chega, né, entre os apóstolos lá, e desejando a paz, assim, um momento assim, uma reunião, e Jesus está ali no meio, nos desejando aquela paz. Ele é o bom pastor. Bom pastor. Então ele está segurando aí a cruz, mas não como cruz mais, como um cajado, né? Ele está portando também o símbolo da sua autoridade ali, né? Que seria o pallium que os bispos usam, que o Papa usa. Mas quando eu perguntei, não foi tão sério assim, não. Na realidade, essa imagem significa que chegamos ao fim da quinta parte. É a imagem que a gente está, ela é recorrente, né? Ela tem aparecido sempre como última, acho que nos 3 últimos encontros, né? Mas o que me veio na... Mas foi ótimo você colocar nisso, né? Inclusive, se você olhar direitinho as letras, né, gregas, tudo, vai levar em conta tudo isso. Mas qual é a frase que está aí? Mas antes da frase, né, Diga. vamos agradecer aí a presença dos nossos telespectadores e dizer que continue nos assistindo, continue acompanhando os nossos programas. Amanhã nós teremos a nossa missa de manhã, né? Continua sendo transmitida de manhã, à noite também. Então, você que é o nosso ouvinte aí, acompanhe sempre a nossa programação. Então, desde já, muito obrigado. E agora eu vou dizer a frase que está. A paz esteja com vocês. Perseverança na missão. Não é isso, Padre Paulo? É, exatamente. E só para completar um pouquinho as suas informações, ontem, né? Aliás,
Hoje de tarde tivemos missa na comunidade Rosa Mística e também na comunidade da Mônica, né? E amanhã teremos à tarde missa em São Mateus, nesse domingo, a missa à tarde em São Mateus, né? E do outro lado da paróquia teremos nas Graças também. Então, nesse fim de semana, 4 missas de comunidade, graças a Deus estamos retornando, né? Sobretudo nesse tempo. E isso é muito bom. Então a gente se despede pedindo a Deus que nos abençoe, olhando para essa imagem do Cristo, que a paz realmente esteja com todos vocês, sejam perseverantes na missão e nos abençoe. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.